Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar esse modelinho de porta-óculos. É um modelo bem simples, fácil de costurar, econômico também, porque não precisa colocar zíper, é só esse botãozinho tic-tac. Então, é bem fácil de fazer. Estou utilizando os tecidos da Eve Eva Tecidos, essa coleção aqui se chama Cartas de Amor, é tricoline digital. Essa peça aqui é uma opção para vocês fazerem com esses tecidos barrados. Já cortei um barradinho aqui para fazer, agora nós vamos fazer esse aqui com rosa. E aqui nesse barrado tem 10 opções diferentes de estampas. Então, a gente pode fazer peças bem diferentes com um único tecido. Eu mostrei para vocês algumas outras peças aqui no canal, que vocês podem utilizar esses tecidinhos de barrado. E hoje nós vamos fazer esse porta-óculos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já curtam ele agora para me ajudar. E vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa peça, vocês vão construir esse molde. Eu já passei o meu aqui para um cartão, para ficar mais fácil de desenhar depois no tecido. Vocês podem fazer isso também. É bem simples, não tem dificuldade nenhuma em fazer esse molde. Vocês vão desenhar um retângulo no tamanho de 20 por 11 centímetros de altura. Vão marcar o centro aqui e vão marcar 9 centímetros e meio. Aqui nos cantinhos, vocês vão pegar uma régua arredondada ou até um círculo, né? Vocês podem desenhar um círculo, imprimir no computador, com 4 centímetros e meio. Aí, vocês vão colocar aqui no cantinho, vão fazer esse desenho da volta aqui também. Faz esse desenho da volta. E aqui onde tá marcado 9 centímetros e meio, vocês vão arredondar. Vão fazer uma curvinha aqui, ó, trazendo até aqui essa marcação. E vai ficar um molde assim. Tá? Bem simples de fazer. Depois que vocês tiverem esse molde pronto, vocês vão cortar um estruturador. Pode ser uma manta R1, manta R2, o que vocês tiverem em casa. Eu cortei essa manta um pouquinho maior que o meu molde, tá sobrando aqui. E nós vamos utilizar esse tecidinho de barrado. Então, aqui eu vou pegar a minha manta e vou cortar esse tecido mais ou menos do tamanho do barrado. Cortem tudo sobrando para ficar mais fácil depois de vocês costurarem. Vamos ver se esse aqui ficou do mesmo tamanho, a gente tem que tirar uma pontinha. Sobrou só uma pontinha do tecido. Vocês sabem que esses barrados têm 15 centímetros de altura. Nós vamos precisar somente de 11. Então, vocês podem escolher o que vocês querem que apareça. Aqui, por exemplo, esse que eu fiz, eu cortei essa pontinha de cima, deixei só 1 centímetro desse desenho pra cá, e ficou aparecendo somente esse barradinho aqui. Então, vocês podem cortar, ver até onde que vocês querem. Eu vou cortar essa borda aqui. E vou cortar essa borda aqui também antes de costurar. Cortei um pedacinho do meu tecido aqui para diminuir ele, só ali em cima mesmo, depois a gente refila o excesso. E eu já fiz uma costurinha no tecido, fixando ele sobre a manta. Façam isso antes de passar, que depois vai ficar mais fácil de vocês desenharem o molde aqui em cima. Agora sim, agora eu vou passar para ajeitar bem esse tecido, vou pegar meu molde e vou fazer todo esse desenho aqui na volta. Passei o tecido sobre a manta, então ele já ficou fixado. Peguei o meu molde, alinhei com a borda aqui de cima e fiz um desenho em toda a volta dele. Agora, eu vou costurar, eu gosto de costurar um pouquinho aqui pra dentro desse risco e depois eu corto bem no risco o excesso que ficou de material. Pode ser com pontinhos bem largos, só pra fixar esse tecido aqui mesmo. Fiz uma costurinha em toda a volta do risco, né, que eu tinha feito do molde. Cortei o excesso de material, agora eu fiquei apenas com 2 peças exatamente do tamanho do molde. Agora, vocês vão precisar de 2 tecidinhos para o forro. Já coloquei a minha etiqueta
uma etiqueta pequenininha aqui na lateral. Esse forro eu cortei 14 por 21, tem que cortar ele um pouquinho maior, porque ele vai ser a borda que vai ficar aqui em cima também, não vai precisar a gente colocar viés. Então, corte um pouquinho maior, 14 por 21, porque aqui tem 11 por 20. Então, nós vamos alinhar, ó, vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costurinha aqui em cima. Depois, a gente vai refilar esse excesso. Fiz essa costurinha, no tamanho de um pé de máquina, sempre inicia e finaliza com retrocesso. Agora, a gente vai virar esse forrinho aqui pra trás. Aqui vocês vão marcar esse tecido, se vocês quiserem dá pra passar também, pra deixar ele bem vincadinho. E agora, a gente vai dobrar pra trás. Só que a gente vai trazer ele, ó, a gente não vai dobrar todo, porque a gente quer deixar uma borda na cor do forro. Então, vocês vão trazer o tecido por cima da manta, aqui vocês vão sentir que a manta está aqui, então, vai ser aqui que o tecido vai fazer a volta. E aí, já vai ficar esse detalhezinho do viés. E agora, vocês vão fazer uma costurinha de pesponto bem aqui na borda, entre o tecido e o tecidinho de forro, não vai ficar aparecendo, tá? É só pra prender o forro mesmo, e ele não ficar solto. Fiz uma costurinha aqui na emenda dos dois tecidos, esse detalhe fica super bonitinho, né? Não precisa colocar viés, o viés já é do próprio forro. E também já fiz uma costurinha em toda a borda pra prender todo o forro. Façam essa costurinha e refilem o excesso que ficou de material. Agora, a gente vai começar a fechar, então, nós vamos colocar direito com direito. Tem que deixar bem alinhada essas bordas aqui, pra ficar bem bonito esse acabamento. Vocês podem alfinetar, se quiserem. Vou colocar esses grampinhos aqui pra segurar. E agora, nós vamos fazer uma costurinha, iniciando com retrocesso, fazendo toda essa volta. E essa costurinha, ela tem que ser um pouquinho menor que um pé de máquina, porque depois, quando a gente for virar pro lado direito e for rebater, aí vai ser uma costurinha um pouquinho maior. Essa aqui pode ser um pouquinho menor que um pé de máquina, apenas para unir essas duas partes. Fiz uma costurinha um pouquinho menor que um pé de máquina. Se vocês cortar as duas partes iguais, então essa costura vai ficar perfeita, não vai ficar sobrando tecido de nenhum lado. Se ficou sobrando um pedacinho de tecido maior de um lado, vocês refilem e deixem todo ele do mesmo tamanho. Agora, nós vamos desvirar. Empurrem bem essa costura pra fora. Vocês podem usar a pontinha de um pincel também para empurrar essa costurinha, e ele ficar todo igual, né? Não ficar nenhuma pontinha para dentro. Agora, nós vamos fazer uma costura de acabamento que vai esconder essa primeira costura que ficou aqui dentro. E aí, vai estar pronto, só a gente colocar o botãozinho tic-tac. Ó, aqui ficou aparecendo aquela costura que a gente fez, só que agora a gente vai fazer uma costura um pouquinho maior, do tamanho de um pé de máquina, que vai esconder essa costurinha aqui. Vejam se ficou tudo certinho, marca aqui bem, finca esse tecidinho. E agora, faz uma costurinha em toda a volta.
Quando eu tô costurando com tecido, eu sempre uso o ponto número 2,5. E essas costurinhas de acabamento, de pesponto, por fora, eu uso o ponto número 3. Empurra bem aqui. E agora a gente pode fazer essa costurinha. Vocês podem passar antes de costurar, tá? Eu não passei porque eu tô fazendo rápido aqui pra mostrar pra vocês. Fiz uma costurinha em toda a borda. Essa costura é de acabamento, ela esconde aquela primeira costura que a gente fez, então fica perfeito esse acabamento por dentro. Agora, só falta nós colocarmos o botãozinho de pressão. Então, aqui tem 19 centímetros, vocês vão marcar o centro, ó, já vai estar alinhado com esse centro aqui. É só vocês fazerem um furinho. Eu utilizo o balancim para colocar esse botão. Quem não tem o balancim pode ter o alicate de pressão, né? Vou colocar o pequenininho aqui na frente. Esse balancim vocês encontram na JJ Fivelas também. Esse meu é mais antigo, mas lá tem o mais moderno. Nós temos cupom de desconto para comprar lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links e os cupons de desconto para vocês acessarem, tá? Visitarem. Agora, vocês apertem esse botãozinho que vocês já colocaram aqui. Vai ficar marcadinho aqui o centro. É só vocês fazerem um furinho para colocar a outra parte do botão. Vou colocar o botãozinho aqui. E vou apertar. Agora, eu vou passar essa peça e venho mostrar o resultado final para vocês. Passei a minha peça e ela ficou pronta. É uma peça que fica muito delicada, vocês têm que fazer para mostrar para as clientes de vocês, tenham essas peças fáceis para vocês venderem a pronta entrega, para lembrancinha. É rapidinha e fácil de fazer, em um dia vocês conseguem fazer muitas dessas peças. Visitem o site da Eva Tecidos para vocês conhecerem essa coleção, Cartas de Amor, e muitas outras coleções que tem lá, e utilizem o meu cupom de desconto para compras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link, assim que vocês podem me ajudar, eu agradeço de coração. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!